Queridos irmãos e irmãs, nós estamos mais uma vez celebrando no mundo inteiro a liturgia universal que é proposta pela Igreja para refletirmos nesse nosso 30º domingo do tempo comum. Então, como sempre, a Igreja coloca para nós reflexões extraordinárias, maravilhosas, que a gente pode trazer com muitos ensinamentos para as nossas vidas, né? E que bom que a gente pode fazer isso trazendo para as nossas vidas, para a missão que o Senhor colocou para cada um de nós. A liturgia de hoje coloca dois modelos de orações, né? Duas pessoas, e aí liga sociologia com religião, com fé, né? Dois grupos de pessoas, dois tipos de pessoas e a oração que agrada a Deus, né? Como o Senhor gostaria que nós, seres humanos, nos comportássemos frente a Ele, não é isso? A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, tá certo? E coloca aí dizendo que Deus não faz distinção de ninguém, mas fica sempre do lado daquele que é oprimido, daquele que não tem quem lhe defenda. Ou seja, quando não há mais o que fazer, quando não há mais a quem se recorrer, então ainda tem o Senhor para que possamos recorrer. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas escuta com primazia a oração daquele mais fraco, do mais oprimido. É próprio da teologia de Deus estar do lado dos mais fracos, dos mais oprimidos, né? Até porque não faria sentido o Senhor estar do lado dos opressores, né? Uma vez que o comportamento da opressão é uma corrupção do caráter e da personalidade dada por Deus a todos nós. A segunda leitura é da carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta. Me coloca Paulo aí, colocando ao Senhor o seu desabafo, mas também a sua gratidão por ter estado durante tanto tempo com o Senhor. Ou seja, a oração de Paulo, né? Uma oração que agradece, que reconhece fraquezas, que reconhece momentos não tão bons na sua relação com Deus, mas se agradece também a Deus por ele ter estado com ele, inclusive nesse momento em que ele escreve para Timóteo, que é da prisão. E aí coloca, irmãos, uma reflexão muito importante. Guardei o bom combate, reserva-se para mim agora a coroa dos justos, né? E aí as pessoas acham que essa coroa é a glória do mundo, né? Reserva para mim agora a coroa que se reserva para Paulo e que ele está dizendo que lhe resta é morrer como Cristo, né? Ser coroado, ou seja, o final dele será o mesmo final de Cristo. Isso ainda lhe resta, né? Para completar o que falta para se assemelhar ao seu Senhor. E aí coloca aí Paulo com uma questão do vinho, não é isso? O que era o vinho na questão do sacrifício de animais do templo. O vinho é uma substância que a ciência explica, que não vem ao caso aqui explicar, mas que tem substâncias que coagulam o sangue imediatamente, né? Então, o sangue no sacrifício de animais do templo era usado para revestir a lápide, a pedra onde eram colocados os animais em cima para o sacrifício, ou seja, para a morte. Ou seja, para evitar que o sangue se espalhasse naquela região, primeiro a pedra do altar era untada, era banhada com o vinho, para que ao cair naquele lugar o sangue, imediatamente ele coagulasse, não gerando aí uma questão sanitária mais grave, um apodrecimento do sangue e logo um fedor, alguma coisa que se espalhasse por ali.
Então, Paulo diz que é também este vinho que quer aliviar a dor do Senhor, né? Ele é esse vinho que também, e a mais, nem se compara ao sangue, né? Cristo é o sangue derramado no altar, e ele é esse vinho que vai suavizar o sangue do Senhor. Então, a oração de Paulo é uma oração de quem se coloca à disposição, é uma oração de quem não foge de nada, é uma oração de que não é covarde, de não se acovarda, não fica procurando coisas melhores, né, para tentar fugir da missão que o Senhor lhe deu. Paulo é um vocacionado. O evangelho que nós vimos é também impressionante porque coloca o centro da liturgia de hoje, né? Dois homens, um publicano e um fariseu, né? Os dois pecadores, não é isso? Quem eram os fariseus? Os fariseus, ao contrário do que muitos de nós pensamos, não eram um grupo de pessoas ruins, era um partido político do tempo de Jesus, mas pessoas que tinham uma estrita observância no cumprimento da lei. Ou seja, de estarem tão fissurados em cumprir a lei, isso chegava a ser uma coisa ruim, né? Porque tudo que se iam fazer não era uma questão de consciência, mas porque tinha a norma. Ou seja, ficavam refém da norma e moldavam seu costume a partir dessa norma. E isso aprisionava a personalidade das pessoas, porque tinham um Deus que só era possível ser cumprido, ser obedecido se seguissem a lei. De todo modo, era uma coisa boa porque evitavam-se desvios de condutas, de convivência, uma série de outras coisas. Em resumo, o grupo dos fariseus era um grupo de pessoas boa, no entanto, com um puritanismo exacerbado. Não admitiam que ninguém errava, não admitiam que as pessoas humanas pudessem ter pecados, né? E se martirizavam quando não cumpriam esta lei. Portanto, não admitiam os pecadores, né? Do outro lado estava o publicano. Quem era o publicano? Era pecadores públicos, cobradores de impostos, né? Conhecidos ali por roubar além daquilo que o Estado lhe dava enquanto funcionário do Estado. E ser publicano era tão ruim, que não se poderia assumir nenhuma função no templo, já que o templo era o lugar político, religioso e social mais importante daquela sociedade. Logo, se for publicano, não ocupa nenhum cargo no templo. E aí, eles, né, os dois vão para o templo rezar. E o fariseu, cheio de si, quer engarbelar Deus, né? Achando que Deus não conhece o seu íntimo, achando que Deus não conhece o seu passado, achando que tudo que fez foi escondido de Deus e que Deus não conhece o que fez nas tramóias da vida quando se reúnem às escondidas, né? E o publicano, o nome já está dizendo, são públicos, né? São cobradores públicos, todo mundo sabe que se comportam assim. Então, o Senhor diz, o publicano foi mais honesto, né, consigo mesmo. Ele reconheceu seus erros, chegou aqui pedindo misericórdia, pedindo perdão. Ao contrário do fariseu, sabe que o Senhor conhece os seus pecados e chega tentando enganar a Deus. Ou seja, não há nenhuma vontade de mudar de vida. Então, para finalizar, qual dessas duas pessoas somos nós? O fariseu ou o publicano? Nós reconhecemos as nossas faltas, reconhecemos os nossos pecados ou tentamos enganar a Deus? Tentamos manter uma vida de fachada, de aparência, né? Uma farsa, uma máscara para tentar encobrir os nossos comportamentos, muitas vezes sombrios, né? Ou somos como o publicano que reconhecemos os nossos pecados e todos os dias buscamos a misericórdia de Deus. É importante que a gente faça isso todos os dias para que a gente possa viver melhor, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos dê a sua luz.